Boa noite a todos! Mais uma vez, pela página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, estamos aqui numa live. E o tema dessa noite é: quando dormimos somos auxiliados? Uma pergunta, né? Para a gente pensar um pouquinho nessa noite de hoje. Então, vamos esperando o pessoal chegar, se juntar à live e a gente dá início ao nosso trabalho dessa noite de hoje. Quando dormimos somos auxiliados? Esse é o tema dessa noite de hoje. Boa noite, Carla! Muito boa noite. Legal que você está aqui com a gente, legal que todo mundo está aqui, já o pessoal chegando na exposição, para a gente falar hoje: quando dormimos somos auxiliados? Essa é uma pergunta recorrente e é um tema que a gente foi buscar para trazer um pouquinho de clareza sobre esse tema nesta noite de hoje, aqui pela Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Então, pessoal chegando aí na live, e a gente vai começar a partir desse momento. Vou pedir para você, aonde quer que você esteja, boa noite, Benoni, boa palestra, gratidão. Vamos lá, tamo junto. Onde quer que você esteja aí, que você fique numa posição relaxada, tranquila, para a gente fazer uma pequena prece para dar início ao trabalho dessa noite de hoje. Amado amigo Jesus, nessa noite de sexta-feira, em que aqui nos encontramos, nos reunimos para olhar um pouquinho mais sobre a obra do Espiritismo, entender um pouco mais sobre os nossos desígnios humanos, entender mais sobre nós mesmos e seguirmos firmes e fortes em direção à Tua luz, nosso amado amigo e mestre de todas as horas. Que possamos juntos, com a nossa grande falange de espíritos benfazejos que estão aqui conosco, que possam nos dar a luz necessária para que possamos juntos entender um pouquinho mais sobre essa grandiosa obra, que possamos compreender mais o nosso papel a cada momento da nossa jornada humana e que juntos, todos nós, aqui encarnados, e todos os nossos amigos espirituais que sempre estão conosco, nos auxiliando a cada instante, possam fazer dessa grande egrégora de energia, que essa energia vá para todos os cantos, aonde houver alguém necessitando de amparo, de carinho, de assistência, que essa energia benfazeja que emana de todos nós possa chegar ao coração de tantas outras pessoas. Pedimos aos nossos amigos espirituais, aos dirigentes da casa, que nos orientem neste caminho e que possamos juntos, durante alguns minutos, que refletamos sobre nossas existências, que paremos para pensar em nossas existências e olhemos firmes e fortes na direção do nosso amado Mestre Jesus. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite, Elisane. Boa noite, Nídia. Boa noite, Valme. Ótima exposição, amigo. Gratidão. Boa noite, João Lauro. Pessoal chegando na live, que a gente vai falar hoje: quando dormimos, somos auxiliados? O Marcos, bom trabalho, irmão. Gratidão, Marcos, você está junto aqui com a gente também. Então, gratidão a todos vocês que estão acompanhando o trabalho. E
É muito legal estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Nós vamos falar, quando dormimos somos auxiliados? Talvez seja a grande pergunta, né? E fica uma reflexão muito profunda quando a gente vai mergulhar nesse tema. E eu peguei basicamente uma obra que, para mim, é uma obra fantástica, que traz, é o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico. E lá já diz o seguinte, no capítulo 100, Auxílios do Invisível, para nos dar uma pista do que a gente vai falar. E lá é um resumo que eu fiz aqui, diz mais ou menos assim: os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas como proteção dos guias, nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. Deixando uma mensagem clara que, quando aperta o sapato, dizendo de uma forma muito clara para todos nós, não interessa a religião, a gente vai correr atrás do amparo espiritual. E lá no final diz o seguinte: os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões, no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente, e seja todos nós, com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a sua independência e a sua vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução dos problemas necessários à sua condição de aluno. Como todos nós somos alunos. Emmanuel. Eu adoro Emmanuel, leio muito sobre Emmanuel, busco muito sobre o Emmanuel, porque deixa claro para nós que o caminhar é necessário. O caminhar é necessário. E dentro dessa história de caminhar, eu trouxe também uma outra passagem aqui, que conta mais ou menos assim. Narra-se que um sábio estava andando com uma turma de discípulos, né, por uma estrada tortuosa, uma estrada que estava em muito ruim condição. E nessa estrada eles encontraram um pouco à frente um carro parado, atolado, num atoleiro. E tinha um devoto do lado do carro. E ele fazia uma oração, ele pedia ajuda do céu. Parado do lado do carro, pedia ajuda do céu. E eles passaram por ali e alguns discípulos disseram assim: mestre, nós precisamos ajudar ele. E o mestre não se manifestou. E continuaram caminhando por aquela estrada tortuosa. Logo ali na frente, eles se depararam com outro carro no atoleiro e ao lado, aos berros, esbravejando, tinha um senhor. E esse senhor tentava a todo custo tirar o carro, mas esbravejando com ele mesmo, né? E daí o sábio disse: vamos ajudar. E daí eles ajudaram. E daí quando eles ajudaram, o carro saiu do atoleiro, os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. E este que era rebelde, até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que lhe competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se merecendo auxílio. Uma história que deixa muito claro para nós o quanto a gente precisa caminhar. A ajuda vem, ela sempre vem. E o texto anterior, no livro Verdade, Caminho e Vida, dá esse testemunho.
Caminho, Verdade e Vida dá esse testemunho no capítulo 100, auxílios do invisível. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. E daí entra mais uma coisa que a gente sabe, conforme o nosso merecimento. Quer dizer, se a gente tiver com o carro atolado na nossa vida humana, é necessário que entendamos que precisamos empurrar e que de repente a gente vai estar desesperado, vai estar esbraguejando, vai estar brigando com a situação, mas não desistindo dela. Eu acredito que nós precisamos desistir de desistir. Interessante isso, né? Precisamos desistir de desistir. Nós precisamos seguir em frente. E é claro que além do nosso auxílio quando dormimos, e daí vem a explicação mais perene para nós, seres humanos, nessa jornada da vida, quando dormimos é óbvio que somos auxiliados por N espíritos, cada um dentro da sua função, dentro do seu propósito. Sim, somos auxiliados. E daí vocês podem perguntar, sim, mas e aquelas pessoas que nós julgamos, né? Porque nós julgamos, né? Aquelas pessoas que não merecem ser auxiliadas. Pois é, tem alguém lá em cima que nunca esquece, inclusive dessas pessoas. E vem também no seu auxílio. E o quanto é importante as nossas orações antes do sono. O quanto é importante nós dizermos o que a gente pensa, o que a gente quer, o que a gente está precisando naquele momento de todo o coração. Sociedade Espírita, boa noite. Sociedade Espírita, Amor, Fé e Caridade de Pantano, boa noite, Silvia, que legal que vocês estão aqui com a gente, todos nós, gratidão a todos vocês que estão participando. Então, fica claro que precisamos orar, e não precisa ser uma oração com pompas, não, a gente precisa falar com o nosso coração, aquilo que está nos angustiando, a todo momento. Talvez hoje você não tenha tido um dia muito bom. Boa noite, Cássio. Talvez você tenha tido um dia muito desafiador hoje. E quando você for dormir, peça que o seu anjo da guarda, que o seu mentor espiritual, que para nós é exatamente a mesma pessoa, que esse nosso mentor possa nos auxiliar, junto com as equipes espirituais que auxiliam a tantos. E que muitas vezes nós nem sabemos, mas também fizemos parte de outras equipes que ajudam outras pessoas. Dentro do nosso preparo, dentro do nosso estudo, dentro do que vamos buscar. E peça com vontade o que está acontecendo, que você tenha uma noite de sono, que amanhã você consiga solucionar o problema. E tem ainda também, nós espíritas usamos isso, e fica uma dica para quem não é também, ou quem é simpatizante, quem está aqui com a gente, use uma garrafinha de água no seu criado mudo ali do lado. Porque as equipes espirituais, conforme o nosso merecimento, boa noite, Diná, conforme o nosso merecimento, elas vêm nos auxiliar, e ali deixam as energias benfazejas para nós naquela aguinha. Então acordou, toma aquela água. Muitas vezes nós estamos num processo de litígio com alguém muito próximo a nós, ou a nossa família, ou alguém que você quer, que você não conseguiu conversar. Peça à noite que ilumine a sua mente, que ilumine o seu espírito, que ilumine o espírito daquela pessoa lá do outro lado, e que amanhã vocês consigam conversar. Talvez a gente tenha filhos adolescentes em casa, e muitas vezes eles estão naquela época de rebeldia, como todos nós tivemos em determinada época da nossa vida. Então, aquele momento de rebeldia, muitas vezes os pais não conseguem se comunicar com os filhos, e os filhos, em contrapartida, também não conseguem se comunicar. Então, é mais importante que sejamos mais inteligentes que a situação. Assim que o filho ou a filha adormecer, chegue ali no quarto, sente do lado e fale tudo o que você quer falar, com muito amor e com muito carinho nas palavras.
dizendo inclusive o quanto aquela pessoa é importante para você, o quanto você ama. E dê um beijo e vai dormir. Você vai ver operar verdadeiros milagres, os milagres do amanhã, porque você fez a caminhada, porque você se propôs a fazer algo diferente. Então, quando a gente tem alguma coisa para resolver, quando a gente dorme, a gente vai lá para o segundo andar e talvez tenham esses encontros que os espíritos vêm nos explicar, que são os encontros espirituais em que a gente senta um com o outro e lá, despregados da nossa matéria, conseguimos sim conversar de uma outra forma, conseguimos encontrar acordos entre nós. E no despertar do outro dia, as coisas estão mais acomodadas e conseguimos seguir em frente. Boa noite, Maurício. Sabe as palavras, meu amigo? Gratidão. Estamos sendo orientados, somos só um canal. Um canal. Porque a gente precisa estudar sim, eu sempre falo isso. Mas os maiores comprometidos somos nós. Aqui, que estamos na jornada, estamos caminhando. Todos nós. É interessante porque eu quero fazer um pedido para você. Se você tem alguma coisa para resolver com alguém, deite hoje e peça. Faça a sua oração e peça para resolver. Resolver amanhã, na semana que vem. Você vai ver. Daqui a pouco vocês vão se encontrar. E a conversa será mais amena. Ela vai ser mais temperada ao invés de destemperada. Vai ser mais macia ao invés de áspera. E as coisas vão funcionar. Mas é só quando a gente dorme que a espiritualidade nos ajuda? Não. Ela nos ajuda sempre. Sempre. O problema é que muitas vezes, e daí tem uma palestra muito interessante da Maíse, que ela é mineira, é fantástico, eu acompanho muito o trabalho dela e admiro demais o trabalho que ela faz. E ela diz o seguinte, que tudo é pensamento e todo pensamento é energia. E a gente se conecta com aquelas energias, com aqueles pensamentos. Então, se você é muito negativo ou muito negativa, ou está sempre com aquelas crenças que você propaga dia e noite, né? Se você bota para fora, ou está sempre de mal com alguém, ou está sempre brigando com alguém, enfim, se você está nessa vibe, muito provavelmente você fica um pouco distante. O seu mentor lá não consegue se aproximar, não consegue te dar uma luz sobre os caminhos que você deve seguir. Mas se você está mais em paz com você mesmo, e felicidade aqui na Terra, aqui nessa jornada, é ficar em paz. A nossa felicidade é uma felicidade aqui nessa jornada, uma felicidade muito relativa. É uma felicidade que é baseada muito mais na sua paz interior do que qualquer outra coisa. A partir da sua paz, e já dizem para nós, né? Se você quer a paz, seja a paz. Agora, não adianta você desejar a paz e você ser guerra todo santo dia, consigo, com a sua família, com seus colegas, com o seu ambiente de trabalho. Se você quer paz, seja a paz. E a partir desse momento, você consegue se conectar de uma forma mais ampla, e daí as intuições vêm. A espiritualidade sempre age, as intuições vêm, as decisões ficam claras e nítidas na nossa cabeça. Porque sim, a espiritualidade tentando nos auxiliar dentro dos limites do nosso livre-arbítrio. E você já deve ter passado por isso. Em determinado momento da sua jornada, você queria sim tomar uma decisão. E veio na sua cabeça, não, mas não faz isso. Não faz. E você insistentemente foi lá e tomou a decisão. E talvez tenha tido consequências não muito agradáveis na sua vida. Te lembrou algum momento que aconteceu isso com você? Pois é. Eles estavam tentando te auxiliar.
Mas não se esqueça, assim como o carro no atoleiro, você precisa fazer a sua parte, você precisa correr atrás, você precisa fazer mais, você precisa caminhar mais, fazer mais. Aí sim, aí você vai estar merecendo. E todos nós somos merecedores de auxílio, cada um a seu momento, cada um ao seu instante. Todos nós somos sim merecedores. Mas o que fica claro é que precisamos caminhar na direção do que queremos. Quando a gente se propôs a um trabalho, é importante que nós nos dediquemos e façamos o nosso melhor dentro das nossas capacidades humanas, sem nos economizar. Porque a vida tem basicamente dois momentos. Um momento que você dá o seu máximo, que você faz o seu melhor e você se orgulha de si mesmo. E aqueles outros momentos que você olha para trás e você entende que você poderia ser melhor, que você poderia ter feito algo mais. Tem um post que eu coloquei essa semana nas minhas redes sociais que diz assim: você está sendo o melhor você que você pode ser? Essa é a pergunta para a gente ficar refletindo, para a gente ficar pensando, para encher a nossa cabeça de interrogação. Você está sendo o melhor você que você pode ser? Ou você está se economizando? Ou você não está fazendo o básico? Ou você está em outra vibe? Ou ainda, você acabou se perdendo de você mesmo e daí está achando que qualquer coisa tá bom? Pense, reflita, entenda. Não esqueça das histórias dos dois carros. A história dos dois carros transmite isso para nós. A gente pode estar no atoleiro, a gente pode estar brigando conosco mesmo, nós podemos estar brigando com a situação, mas a única coisa que a gente não pode fazer é desistir de seguir em frente. Eu acredito, gente, que somos auxiliados sempre. E que a espiritualidade vê em todos nós oportunidades de fazer diferente. Se aquilo já mexe com o teu coração, já mexe com a tua alma, se aquilo já não faz mais sentido na tua existência, pense, reflita, o que você quer fazer daqui para frente? O que é importante de verdade na tua existência? E siga em frente. Porque sim, seremos todos auxiliados, mas precisamos muito fazer a nossa parte e seguir em uma única direção para todos nós. E é interessante, mas em uma única direção, sim, uma única direção. Tem um rapaz que veio há mais de 2000 anos atrás e nos deixou claro exatamente qual era a sua mensagem. A sua mensagem era de amor sobre todas as coisas. O que ainda é surreal para a nossa existência humana, mas nos dá uma luz para que possamos caminhar na estrada desse cara. Que a gente consiga enxergar a obra dele. E tem coisas muito simples que a gente precisa aplicar na nossa vida. Vai ser fácil? Não é. É desafiador. Mas se alguma coisa já mexeu no teu coração, na tua alma, está na hora de caminhar. Caminhar nessa luz, nessa direção. Não faça os outros o que não gostaria que fizesse para você mesmo. Entenda que a pessoa ali na frente necessita de perdão tanto quanto você precisa de perdão. Entenda que nós vimos a vida de formas diferentes. Nós vemos, enxergamos, olhamos horizontes completamente distintos e que precisamos entender que estamos aqui de passagem,
mas que essa passagem tem coisas muito profundas que vem à nossa frente para que a gente resolva. E se a gente ainda puder contar com a orientação, né, com esse auxílio dos céus, com esse auxílio dos nossos amigos espirituais, e temos muitos, todos nós, temos aquelas pessoas que nunca esqueceram de nós, então eles vêm nos auxiliar. Basta que para isso nós estejamos com as antenas ligadas em algo mais entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia conhece. Eu espero que com esse poema que eu trouxe no final, a gente possa seguir nessa estrada, seguir nessa luz do nosso amado Mestre Jesus. Esse poema que eu trago para vocês é de Acioli Neto, que diz assim: se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria as asas. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da tua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observa quem vai subindo a ladeira, seja princesa ou lavadeira, para ir mais alto vai ter que suar. Poema de Acioli Neto. Se a gente quer um pouquinho mais da vida, a gente vai precisar suar. Eu espero do fundo do coração, do fundo da minha alma, que uma palavra, uma frase tenha feito sentido para você. E se nesse momento você foi feliz com essa mensagem, não existe meta maior para nós do que tocar um coração e uma alma em um segundo. E eu espero sinceramente que tenha sido o feito de hoje. Agora vamos para a nossa prece de encerramento. Vou pedir para você, onde você estiver, que você se coloque numa posição tranquila, né? Braços e pernas descruzados. Um momento de profunda gratidão. Amado amigo Jesus, gratidão pelo trabalho dessa noite, gratidão aos nossos amigos espirituais que estão sempre conosco, nos auxiliando no caminho, gratidão à nossa família, que é a família mais ideal para que possamos nos desenvolver e desenvolver a todos ao nosso redor. Gratidão a todas as oportunidades que nós temos de vida e que possamos fazer dessas oportunidades verdadeiras ferramentas essas para a nossa reforma íntima, a reforma que tanto precisamos. Que essa reforma venha com calma, com muita paz, com muita alegria e se estenda por todos os cantos aonde quer que vamos. Amado amigo Jesus, que a tua luz que permeia sobre todos nós seja o combustível da nossa alma em busca de dias melhores, dias mais assertivos, dias em que vamos tomar decisões e que elas não sejam tão equivocadas quanto já foram no ontem. Amado amigo Jesus, fica conosco, hoje, aqui, agora e sempre. Que assim seja. Imensa gratidão estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Como eu sempre falo, beijo no coração e até a próxima.